Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, lermos o último devocional do irmão Rodolfo Nascimento para esta semana, né? O texto que ele escreveu chama-se Autoconhecimento. E foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda o texto escrito e a porção bíblica que o Manancial sugere, tanto faz se fazemos isso sozinho ou com outras pessoas, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover nosso crescimento cristão e, lógico, né? O nosso engajamento com a missão de Deus. Então, irmãos, como vocês sabem, quem escreveu o texto foi o pastor Rodolfo Nascimento. Eu não ajudei em nada, eu não escrevi o texto, então eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, já que vocês agora têm certeza disso, vamos orar e agradecer, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, que possamos aprender a nos conhecer e em nos conhecendo que nós possamos te servir. Ensina-nos através da tua palavra e do texto que hoje vamos ler. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler um salmo de adoração, que é o Salmo 139, um salmo de Davi. E ele vai fazer um louvor, uma adoração à onisciência de Deus. E diz assim, ó, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar os céus, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para mim as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, sejam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus. Então, as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que, com má intenção, pronunciam teu nome, tornando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se desta forma
meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Senhor, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Autoconhecimento. E o pastor Rodolfo Nascimento escolheu o versículo 23 para ser o versículo-chave, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, a pergunta que não quer calar é assim: irmão, irmã, o que é que tem dentro do seu coração? Você consegue enxergar? Você consegue perceber o que tem mais, o que tem lá dentro, no mais profundo do seu ser? Lógico que muitas perguntas vêm à cabeça da gente e muitas questões importantes podem ter seu primeiro passo rumo a gente entender quais são as motivações do nosso coração. Então parece que é uma tarefa bastante simples, né? É fácil de dizer pelo que o meu coração é motivado. Mas não é assim não, irmãos, não é. A gente precisa de alguém que nos ajude a pôr para fora aquilo que a gente tem escondido no nosso coração, no mais profundo do nosso coração, que nos ajude a perceber o quanto a gente está viciados em práticas que, em vez de nos libertar, nos escravizam. E essas práticas cada vez mais vão nos afundando, né? A gente precisa de alguém que nos faça perceber quem a gente é, que nos mostre com transparência o que nós somos. E assim, quem melhor do que o nosso Deus que nos criou para nos guiar nesse processo de autoconhecimento, né? Não tem, você pode fazer terapia, você pode consultar médicos, você pode fazer muitas práticas, muitas estratégias. E assim, a gente não vai invalidar nada, mas para o autoconhecimento não tem nada melhor que o Senhor, né? Para nos guiar por esse caminho. Quem melhor que Deus, que rege o mundo, para colocar nossas ideias em ordem? Quem melhor que o Criador para nos fazer perceber ações que a gente tem tomado que estão nos destruindo? Então eu creio que o Senhor usa homens também para nos ajudar a sair desses desafios, né? Mas Deus é quem nos dá o autoconhecimento. Deus usa da sua palavra como um espelho que vai projetar a imagem daquilo que está dentro da gente. Então a gente olha para a gente mesmo e fala assim, poxa, preciso mudar tal coisa e tal coisa. Então você tem que entender, além de a oração ser um jeito de a gente falar com Deus, né, de colocar as nossas demandas, ela também é útil para revelar o que vai no nosso coração. Então, Agostinho de Hipona, que muitos chamam de Santo Agostinho, né, que era um teólogo do século IV, ele entendia que a gente tinha que sempre conversar com Deus, né? A gente tinha que confessar os nossos pecados. E à medida que nós fôssemos conversando com Deus, nos arrependendo e dizendo para Deus tudo aquilo que nós éramos, aí a partir daí a gente ia conhecer um pouco mais de nós. Então o que a gente tem que fazer? O que o salmista está aí nos sugerindo. Que nós possamos clamar a Deus para que Ele possa examinar o mais profundo do nosso coração. E que Ele veja lá se tem alguma coisa ruim para ser revelada e que Ele traga à tona o que precisa ser mudado e nos guie pelos santos caminhos do Senhor. Então não há ninguém mais excelente para fazer isto por nós, que é o Senhor nosso Deus. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Quem melhor que aquele que nos criou para nos guiar no processo do autoconhecimento? Não tem, né, irmãos? Bom, agora eu vou terminar deixando o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que buscamos o autoconhecimento e que sabemos que ele vem através de Deus, para nós o abraço dá super mega certo.
Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, agora, irmãos, eu me despeço, né, com a frase do ano, que diz assim, ó: não tema, Deus já está lá.